Olá a todos, iniciando aqui mais um Trad Talk. Esse Trad Talk, na verdade, vai ser especial, né? Vai ser um Trad Talk especial de Natal, né? Acho que a gente nunca teve um Trad Talk desse tipo aqui no canal, né? Bom, para quem ainda não me conhece, sabe, né? Sou o André Messias, né? Que já ajudou com outros vídeos aqui do canal, né? Em outros vários momentos. E nesse vídeo eu estou aqui para fazer uma abordagem desse período natalino, já que o Guilherme tá afastado, né? Curtindo uma viagem aí. Então, nesse vídeo aqui, como era período de Natal e tal, eu quis fazer uma abordagem nesse vídeo de uma coisa que não é tanto, como eu posso falar, é doutrinária, é uma coisa que é da doutrina católica, com certeza, mas é um assunto mais relacionado com virtude, não tanto relacionado com intelectual, etc. Né? Que é uma abordagem sobre o perdão. A abordagem que nós temos sobre o perdão dentro do catolicismo é muito errada, principalmente dentro do tradicionalismo. Muitos tradicionalistas são influenciados por uma visão direitista de perdão. Que existe uma visão da esquerda sobre perdão e existe uma visão direitista sobre perdão. Então, a gente vai tentar. E nenhuma das duas é a visão católica. Isso tem que ser dito. Então nós vamos tentar trazer aqui uma visão católica sobre o perdão e falar sobre isso, que eu acho que é um tema importante nesse Natal. Eu acho que nesse período de Natal é o melhor assunto que nós poderíamos tratar, seria sobre isso, né? Ah, outra coisa, antes da gente iniciar o vídeo, alguns avisos, né? A gente planejou um vídeo sobre a questão da renovação carismática, né? Sobre a RCC. Seria comigo e com o professor Carlos Bezerra, mas em virtude do falecimento recente, né? Que todos já sabem, né? A gente decidiu dar uma segurada no vídeo. Até por questão de respeito, não quero fazer um vídeo como se fosse uma afronta, né? Eu já vi que outros fizeram isso, mas eu não quero fazer isso. Eu não me sinto bem fazendo esse tipo de coisa. Acho que a gente tem que respeitar, né? O cara morre, depois a gente faz o vídeo, faz a reportagem e tal, etc. Mas vai sair um vídeo sobre a RCC, certo? E não sei quando vai ser, se vai ser o próximo, se vai ser o outro. O vídeo de Nietzsche eu sei que eu estou enrolando há muito tempo, mas eu pretendo fazer, né? Assim que eu tiver tempo eu consigo. Agora eu estou de férias, quem sabe, acho que agora nas férias vai ser mais fácil de conseguir fazer esse vídeo. Então, aguardem que vai vir novidades aqui pro canal. Então, vamos iniciar o vídeo sobre o perdão. Então, perdão na visão católica. O que a gente pode falar sobre o perdão? A gente primeiro tem que definir o que seria o perdão. E tem várias definições que nós podemos usar. Perdão pode ser definido como uma desculpa, um indulto, né? uma, uma remissão de uma pena. Mas ele pode também ser definido como um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, note, o perdão tem uma relação com uma dívida que a pessoa tem para com você. Né? Hoje em dia, modernamente, a palavra está sendo usada, né? Também, e na verdade também pode ser utilizada no sentido de uma questão emocional. Então a pessoa fez uma ofensa contra mim, uma coisa horrível contra mim. Uma questão que a gente até usa o termo imperdoável. Mas aí eu a perdoo, ou seja, eu opto por ignorar isso que ela fez. Então eu perdoo ela, nesse sentido. Então isso seria a definição inicial de perdão. Né? Isso é muito importante dentro do cristianismo, porque você pega que as sociedades pagãs antigas tinham uma visão muito deturpada sobre essa questão. E essa visão foi resgatada por alguns filósofos modernos, como, por exemplo, Friedrich Nietzsche. Né? Então, Nietzsche falava sobre essa questão do perdão e sobre a questão da consciência. Na genealogia da moral, né? Ele fala sobre a questão da má consciência. Né? Então, ele fala com termos rebuscados, tá, mas basicamente o que ele diz. Tem até uma frase famosa dele, que muita gente vê na internet e tal, essa galera fica compartilhando nos status e tal, etc. Nem sabe direito o que significa, mas enfim. Que ele fala que é mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. O que ele quer dizer com isso? O Nietzsche faz, na verdade, na genealogia da moral, e também a obra dele toda nesse sentido, um manifesto
contra a consciência. Não consciência, entenda, consciência ele não fala no sentido do pensamento, do pensar subjetivo, né? Porque a gente pode definir consciência assim, se bem que do jeito que Nietzsche estava no fim da vida, não duvido que ele fosse contra o próprio conceito de consciência em si no geral, mas enfim. Quando ele fala de consciência, ele fala da questão moral, né? Da reta moral, sabe? Consciência nesse sentido, entendeu? Então, sabe aquela quando você faz uma coisa errada, aí você desiste, você volta atrás porque pesou a consciência? Pois é. Então a consciência é aquela coisa na sua cabeça que diz, opa, tá errado isso. Tá equivocado isso aí que você tá fazendo. Então, o Nietzsche era contra isso. E o Nietzsche, ele fala no livro, né, que esse tipo de pensamento de valorizar a consciência é um atraso para o homem. Certo? Que, por convenções culturais, religiosas, etc., o ser humano inventou essa questão. Aí entra também no conceito que ele sempre falava, que é a questão da moral dos escravos, a moral dos senhores e tal. Basicamente, o Nietzsche queria que a gente retornasse a um paganismo pré-socrático, né? A ideia de que o homem mais forte, o homem poderoso, era aquele que era senhor de si, que escolhia os seus próprios valores, que oprimia com a sua força, que demonstrava o seu vigor, o seu poder, que não era preso por amarras da consciência, não era preso por amarras sociais, não. Era um homem forte, viril. E esse homem, na visão dele, né? Claro que isso que seria um homem viril. Então, na visão dele, esse homem, a consciência, né? Ela aprisiona esse homem, torna o homem um animal, um animal manso, né? E torna ele preso numa jaula. É isso que a consciência faz. E aí entra a questão da moral dos escravos, né? Ou seja, os escravos, que eram pessoas que não tinham capacidade de agir, de ter os seus valores, de ter a sua força, de ter o seu vigor, de seguir, criaram essa consciência, criaram essas convenções sociais, criaram essa questão para aprisionar, né, o homem, aprisionar os senhores, por assim dizer. Então a gente entra nessa questão da moral dos escravos, que o Nietzsche falava. Então, Nietzsche era contra essa questão da consciência. Então, perdão, imagine então, a questão do perdão em si, né? Então, é engraçado que essa visão nietzschiana, muita gente, eu estou falando isso aqui, tem muita gente que está escutando, que se diz católico, que vai dizer que acha isso um absurdo. Aí alguns vão até dizer, poxa, mas isso aí parece muito com o que o Freud fala, né? Que o Freud falava da questão, né? Eu lembro, eu estudei isso quando eu era ateu e tal na internet, né? Que o Freud ele falava que a moral era uma convenção social, que o ser humano era aprisionado, que a psicose era que o ser humano na verdade desenvolvia quadros psicóticos, histéricos, etc., por causa que ele era aprisionado. Ele controlava os seus impulsos, ele continha os seus impulsos. No caso do Freud, ele falava principalmente dos impulsos sexuais. Então, a moral, a cultura, a religião oprimia o homem, e aí oprimia os seus impulsos e tal, e aí o ser humano... Sim, porque Freud pegou isso de Nietzsche, né? Na verdade, se você for estudar Freud, você vai ver que, na verdade, ele basicamente tem um Ctrl-C, Ctrl-V no que o Nietzsche dizia, né? Tem até livros que tratam sobre isso, que Freud, na verdade, alguns acusam, inclusive, Freud de ter plagiado Nietzsche, né? Porque as ideias são muito parecidas. Então, até a questão do id, ego e superego tinha uma questão na filosofia nietzschiana sobre a questão de pensamento dionisíaco, pensamento apolínico. Então, enfim, mas isso é um assunto para outro vídeo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: sim, parece muito a visão freudiana, ou seja, o controle dos impulsos. Ou seja, o ser humano tem impulsos sexuais, no caso do Freud, mas outros impulsos assim, e a sociedade reprime esses impulsos, aprisiona esses impulsos do homem. E porque a sociedade aprisiona, o homem tem transtornos psiquiátricos. Então, o homem se sente infeliz, o homem não consegue se realizar plenamente, né? Essa é a visão que tinha Nietzsche, essa é a visão que tinha Freud, essa é a visão que eles tinham. E, de certa forma, é a visão do mundo moderno. O mundo moderno tem essa visão, né? Que não é a visão católica, né? Mas, infelizmente, alguns têm uma visão muito parecida com essa do Nietzsche, do Freud. Hoje em dia mesmo, eu repito, mesmo aqueles que se dizem católicos. Vou citar aqui alguns casos, só para
Só para deixar claro. Antes disso, tem uma outra. Pode ser questionado, né? Pode ser feita uma pergunta. Então, qual seria a visão católica? Bom, a gente poderia citar vários santos, né? E nós vamos citar, né? Podemos citar São Tomás de Aquino, né? Podemos citar outros e tal, etc. Mas eu vou pegar uma parábola da Bíblia, que é a parábola do servo devedor, né? A parábola do servo devedor, muita gente já conhece essa parábola, eu acho que já é bem conhecida, mas pouca gente sabe o real significado dessa parábola, né? Nessa parábola tem um servo que deve uma dívida para o senhor, que é de 10 mil talentos. E 10 mil talentos é um dinheiro imenso, uma fortuna quase enorme. Então não tinha como ele conseguir pagar esse valor. Ele pede para o senhor mais um tempo para pagar. Mas entenda, quem estuda o assunto, lê sobre a parábola, vê que o servo não tinha condições de pagar. Então o servo estava pedindo para o senhor mais tempo, mas o senhor sabia que ele não poderia pagar. E o senhor se compadeceu do servo. Ele sentiu pena do servo, sentiu piedade do servo. E decidiu perdoar o servo. Isso é como Deus faz conosco. Então nós temos uma dívida imensa. Quando nós pecamos contra Deus, o grau da ofensa está relacionado com a dignidade da pessoa ofendida. Deus tem dignidade infinita, então quando ofendemos a Deus, nós temos uma ofensa infinita, né? Então, nesse caso, né, não tinha como nós, como humanos limitados, finitos, pagarmos isso. E ele nos perdoou gratuitamente. Aí mais adiante na parábola, esse mesmo servo, né, que foi perdoado, encontra um cara que estava devendo ele e cobra ele de uma forma cruel e agressiva. E o Senhor o chama de servo mau e o pune. Então, o que isso mostra? Que mostra a questão do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus quer que nós perdoemos assim como Ele nos perdoou, sem esperar nada em troca, sem, sem orgulho, sem arrogância. O que acontece? O que acontece muitas vezes é que a pessoa se converte, né, ao catolicismo, e aí, com o passar do tempo, começa a se achar superior. E aí começa a julgar os outros, começa a falar que fulano, que ciclano está no inferno, só que não é essa visão que nós devemos ter. Não é essa visão que nós podemos ter em relação ao próximo. Como católicos, nós não devemos ter essa visão. E muitas vezes essas visões são por questões políticas. Unicamente por causa disso. Eu vou citar aqui alguns casos, só para demonstrar. Recentemente morreu o Diego Maradona, né, jogador da Argentina, um cara que tinha uma vida totalmente imoral. Não tô aqui para passar pano para esse cara. Usava entorpecentes. Na última Copa do Mundo disse que ia se despir se a Argentina ganhasse e andar pelado, etc. Mas o que eu vejo é muitas páginas colocando ele no inferno. Colocando o Diego Maradona no inferno. Fazendo memes dizendo, olha, ele está no inferno já. Você não pode afirmar isso com certeza. Agora, tem uma função política nisso, porque Diego Maradona era esquerdista. Diego Maradona tinha uma tatuagem de Che Guevara no braço. Então, eu fico me perguntando, se fosse um cara, cara de direita, eles iam fazer esse tipo de meme? Muito difícil. Eu aposto que a galera de esquerda faria, com certeza. Eles fazem também, mas geralmente quando o cara é católico tradicional mesmo, acho que é quase impossível encontrar um que esteja alinhado com essas pautas esquerdistas. Então, geralmente é mais pela direita, né? Então, colocam que Diego Maradona está no inferno, muito até por questões políticas, mas isso está errado. A gente não pode dizer. Inclusive, na Copa de 2014, na verdade ele foi técnico da Argentina na Copa de 2010, ele frequentava a capela. O próprio padre da seleção que visitou a seleção argentina disse: não, Maradona foi o que mais frequentava a capela de Nossa Senhora. Ele ia direto para a capela, incentivava os jogadores a irem, etc. Quer dizer, você não pode afirmar que esse cara foi pro inferno. Vai que Deus concedeu uma graça para ele. O cara era católico, o que indica. E péssimo católico, com certeza, mas era católico. Então, você não pode afirmar que o cara tá no inferno. A gente não pode afirmar. Eu recomendo vivamente que você assista um vídeo sobre o inferno que eu fiz aqui nesse canal. Porque é um absurdo. Você não pode afirmar que uma pessoa tá no inferno desse jeito, com esses memes, com essas coisas. Nem o Monsenhor Segura, eu falo isso no vídeo, diz que nós não podemos falar que ninguém está no inferno. Nem Lutero, nem Calvino, mas tem uma visão particular que fala isso, uma visão particular. A visão particular não faz parte do magistério da igreja, não é dogmática. Certo? Então a gente não pode afirmar que ninguém está no inferno, porque a gente não sabe o que passou pela cabeça da pessoa antes dela morrer.
Então, e eles afirmam isso, colocam no inferno como se fosse a coisa mais maravilhosa. Isso está longe do catolicismo. E, de novo, por convenção política. Agora vamos citar outro caso, que também é uma visão direitista, que é propagada, inclusive, por alguns pseudo-intelectuais que tem por aí, que é a questão do bandido bom e bandido morto, né, que é muito propagado. Então tem gente que é católica que defende, por exemplo, a ação de milícias. Então aqui, por exemplo, aqui no meu estado tem a história do carro prata, que tem um carro prata que passa na rua e vai matando os bandidos assim na rua. Né? Tem gente que defende o uso de milícias, que os milicianos podem matar bandido e tá certo, tem que fazer isso mesmo, porque o Brasil vive uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra. Então, como o Brasil vive uma guerra atualmente, é considerado estado de guerra, e como é considerado estado de guerra, pode matar. Então, mas isso está equivocado. Essa visão de milícia, que defende milícia, defende essas coisas, está equivocada. Aí você fala, você está tirando isso do nada. Né? Você está querendo defender criminoso, você está querendo. Não tô. Eu decidi citar aqui, primeiro, antes de citar aqui, eu quero deixar claro, eu não recomendo a ninguém, nenhum leigo católico, ler teologia moral. Não é dever do leigo católico ler teologia moral. Tá bom? Não acho certo, não acho correto, mas para pegar essa questão, a gente teve que recorrer a padres que citaram a teologia moral do Padre Del Greco. Então a gente vai citar a teologia moral, mas eu não recomendo a leigos lerem, mas a gente vai citar. Então o Padre Del Greco, ele tem um tratado de teologia moral, um grande moralista católico, e que ele fala sobre o quinto mandamento. E lá no quinto mandamento, na parte sobre que ele está falando sobre as penas dos criminosos, né? Sobre a questão do malfeitor, artigo 203, né? Ele fala: o malfeitor pode ser morto somente pela autoridade pública para o bem comum, desde que, mediante uma sentença judicial, o delito cometido e a sua gravidade, e tenha sido dado ao réu o direito de defender-se. E ainda tem uma observação que ele coloca: é ilícita, portanto, a justiça popular sumária, ou linchamento. Não é lícito ao marido matar a mulher, nem o pai a filha, surpreendido em adultério ou prevaricação. Então, o que o Padre Del Greco está falando aqui? Você não pode, por questão passional, apoiar milícias. Você não pode apoiar lixamento público. Você não pode apoiar esses caras que ficam matando criminoso na rua, desse jeito sumário, porque não é isso que o catolicismo diz. Isso está longe de ser a moral católica. Ah, mas não existe a legítima defesa? Claro que existe. E quando é a legítima defesa? Né? É quando a gente está diante de um agressor injusto, né? E esse agressor injusto é uma ameaça à nossa vida, ou seja, tem que ter um justo agressor, o mal tem que ser iminente e os bens que você defende tem que ser de grande valor. Então, tem que ser proporcional. Legítima defesa é algo proporcional. Não é tipo assim, por exemplo, tem um caso que o Padre Del Greco cita, né? Que vamos dizer que você é um guarda que está defendendo um forte e aí chega um bandido lá contigo, né? Aí ele diz parado, né? O guarda fala parado. E o cara não para, vai para cima. Aí ele diz que é lícito ele atirar. Mas aí o guarda tem que pensar, primeiramente, em defender, em ferir o bandido, não em matar. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, assim, eu não vou citar casos específicos, nuances específicas aqui, porque aí já é a teologia moral, isso aí você tem que consultar um padre para você ter certeza sobre isso, porque eu não acho certo leigos ficarem comentando sobre, mas é o que eu estou tentando citar aqui. Essa visão de bandido bom e bandido morto não é uma visão católica de perdão. Não é, tá longe de ser, isso é uma visão direitista. Totalmente direitista. Então, a galera comemora quando alguém que é mais ligado à esquerda morre, eles comemoram, dizem que já tá no inferno, que já foi pra lá. Assim como a galera de esquerda faz exatamente a mesma coisa, quer dizer, a política torna essa questão passional, né? E é muito triste isso. São Tomás, na Suma Teológica, questão 25, artigo 6, fala o seguinte: nos pecadores pode-se considerar duas coisas, a natureza e a culpa. Pela natureza que receberam de Deus, eles são capazes da bem-aventurança, sobre cuja comunhão se funda a caridade, como já foi dito. Por isso, segundo a natureza, devem ser amados pela caridade, mas a sua culpa é contrária a Deus e um obstáculo para a bem-aventurança. Assim, segundo a culpa que os opõe a Deus, eles merecem ser odiados, mesmo que sejam pai, mãe ou parente, conforme o Evangelho de Lucas. Devemos, pois, odiar os pecadores enquanto tais e amá-los enquanto são homens, capazes da bem-aventurança. E isso é verdadeiramente amá-los pela caridade por causa de Deus.
Então nós temos que odiar o pecador enquanto ele comete esse pecado. Mas nós não podemos desejar que ele morra, vá para o inferno. Não podemos ter essa visão. Regozijarmos com uma alma ser condenada. Se nós comemorarmos, por exemplo, sei lá, tem um bandido que vai matar uma criança e vai a polícia dar um tiro nele. A gente pode ficar feliz pela criança, né? Ficar feliz pela criança, claro, que foi salvo e tal, mas a gente não pode comemorar porque o cara foi pro inferno. É totalmente desproporcional isso. Então essa visão está longe do catolicismo. Achar que a gente pode simplesmente matar um criminoso assim sumariamente. Essa visão não é católica, tem muito intelectualzinho aí que fica propagando isso. E gente inteligente, mas que parece que em questão moral é analfabeta, né? Mas enfim, vamos continuar. Ainda falando sobre essa questão, sobre a questão quando a gente fala dessa questão do perdão, etc., entra também a questão da ira, né? Quando faz uma ofensa a nós. E recentemente eu vi um vídeo daquele canal do YouTube. Muito tempo atrás, na verdade, eu vi o canal dele e aí apareceu um sugerido. Era um vídeo aquele youtuber famoso, né? Aquele Nando Moura. Não recomendo o canal dele a ninguém. Não fala trocentos palavrões, que é uma coisa inútil. Aliás, esse é outro ponto, né? Muita gente defende o apostolado de palavrões, que é uma coisa surreal. Ah, mas Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, isso é palavrão. Nando Moura fala isso. Nando Moura tinha um vídeo dele que ele defendia que Jesus falou palavrões, né? Ah, Jesus chama os fariseus de raça de víboras, e naquela época isso era palavrão. Não. Isso são palavras duras, palavras fortes. Não são palavrões. Palavrões são coisas de cunho, principalmente sexualizantes, que buscam uma ofensa degradante sobre a pessoa. Quando Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, não é a mesma coisa que você chamar um palavrão sexualizante para uma outra pessoa, ofendendo a mãe dele, falando sobre uma questão sexual, sobre a sexualidade da pessoa. Isso não tem nada a ver. É até blasfêmio falar esse tipo de coisa, que Nosso Senhor falava esse tipo de coisa. É blasfêmio. E quem começou com isso foi o Olavo, né? Enfim. Então, e o Nosso Senhor usava palavras duras. E Nosso Senhor é Nosso Senhor. Ele era o Senhor da vida. Ele conhecia o que estava dentro de cada um dos corações. Nós não temos que usar da ira como se nós fôssemos Nosso Senhor. Então, enfim. E aí o que acontecia? Nando Moura, né, esse youtuber, falava que como é que você pode perdoar uma pessoa que não se arrependeu? Etc. E tem uma visão toda torta, toda que sinceramente não é católica, né? Ele pode até dizer que é cristã, mas aí é coisa do protestantismo que ele quer, mas isso não é uma visão católica. O padre Tanqueray, padre católico, diz que a ira ela é justa quando ela busca castigar quem merece na medida que merece, ser moderada, não indo além, e caritativa, sem se arrastar ao sentimento do ódio. Então, por exemplo, vou citar aqui o caso do que acontece com o Nando Moura. Tem muita gente que fez coisas horríveis para ele, né? E ele responde de uma forma totalmente desproporcional, ofendendo a pessoa com as características físicas da pessoa, com palavras de baixo calão, uma coisa horrível mesmo, e se levando pela ira. Ele mesmo fala que se consome por essa ira. Qual o sentido de fazer isso? Não tem sentido nenhum. Isso está longe da visão cristã. Como disse aqui o padre Tanqueray. Então, e aí, outro caso que eu quero citar também, então só fechando essa parte, então existe ira justa? Claro que existe, mas tem que cumprir esses critérios, então tem que ser, a pessoa tem que castigar quem merece na medida que merece, ser moderada, não indo além, e caritativa, tá, beleza. E é muito difícil com a gente, com o pecado original e tal, etc., conseguir controlar essa questão da ira, né? É muito complicado. É muito complicado. Então, por exemplo, o que acontece? Quando nós, assim, nos irritamos com alguém, a gente fica irritado, aí passa alguns meses, fala mal da pessoa para outra, sem a pessoa nem perguntar, começa a falar mal do outro, dizer que fulano fez isso, fulano fez aquilo, começa a falar mal para fulano, começa a falar. A gente faz isso. Tá? A gente faz isso porque a gente é levado pela ira. E a gente sente prazer, inclusive, em fazer isso. Né? Ficar falando mal dos outros, assim, desse jeito, que é uma coisa errada. Né? Você está denegrindo a fama dessa pessoa. E fazendo por quê? Por puro prazer. Para atiçar suas paixões, sua ira. Né? Então, a gente acaba fazendo isso, infelizmente. Mas isso está errado. Isso está longe de ser católico. Pior ainda é quando você deseja o mal para aquela pessoa. Deseja que ela vá para o inferno. Quando a pessoa morre, você comemora. Isso é pior ainda. Isso já é horrível.
Outro caso que eu queria citar de um criminoso é o caso do assassino de Santa Maria Goretti, né? Santa Maria Goretti era uma santa, né, que era bem nova e tinha um assassino, né, que era afim dela, né, desejava ela de uma forma sexual, né, que era o Alessandro Serenelli, né. Então, ele ele desejava ela, tentava, e ela sempre recusava. Até que um dia ele tentou abusar dela, e ela recusou. E ele a atacou, né, a matou. Ele foi preso, só não foi condenado à morte porque era menor de idade, né, e aí foi pra cadeia. E lá ele se converteu. Ele disse que Santa Gorete Maria Gorete apareceu para ele e disse que queria reencontrá-lo no céu. Isso despertou uma bondade dentro dele que ele virou outra pessoa. Então ele escreveu uma carta depois, né? Que ele diz o seguinte na carta: Tenho agora quase 80 anos, estou perto do fim dos meus dias. Olhando para o meu passado, reconheço que na minha juventude eu segui um mau caminho, um caminho que levou à minha ruína. Através das revistas, dos espetáculos imorais e dos maus exemplos da imprensa, eu vi a maioria dos jovens da minha idade seguir o caminho do mal sem pensar duas vezes. Despreocupado, eu fiz a mesma coisa. Olha só aqui, eu quero parar só aqui na carta dele, que é uma coisa interessante. Lembra daquilo que eu falei da visão do Nietzsche, do Freud lá no início, sobre o perdão? Esses pensamentos nietzschianos, freudianos e tal, etc., permearam a mídia, permearam a imprensa, permearam a sociedade, as escolas. Então, a gente acaba sendo influenciado por isso, mesmo sem perceber. Então, por isso que muitas vezes o catolicismo tem essa visão. Então, não, o que importa, esse cara não tem que perdoar ele. Olha o absurdo que esse cara fez. Não tem obrigação de perdoar ele. Perdoar é pra gente fraca. O próprio Nando Moura, né, que se diz cristão, fala isso. Que se você ficar perdoando desse jeito, sem a pessoa se arrepender e tal, de fato, ou seja, a pessoa tem que dar sinais que está realmente arrependida para aí você perdoar, né? Ou seja, depende da tua percepção, assim, sabe? O Nando Moura tem essa visão, né? Infelizmente. E essas visões permeiam, né? É uma visão influenciada, não é totalmente, né, mas é uma visão influenciada por Nietzsche, Freud, etc. Mas assim, vamos voltar. Despreocupado, eu fiz a mesma coisa. Havia fiéis e cristãos verdadeiramente praticantes à minha volta, mas eu não lhes dava importância. Eu estava cego por um impulso bruto que me empurrava para uma forma errada de vida. Com a idade de 20 anos, eu cometi um crime passional, cuja memória ainda hoje me horroriza. Maria Gorete, hoje uma santa, foi um bom anjo que Deus colocou no meu caminho para me salvar. As palavras dela, tanto de repreensão como perdão, ainda hoje estão impressas no meu coração. Ela rezou por mim, intercedeu pelo seu assassino. Quase 30 anos de prisão se seguiram. Se eu não fosse menor de idade, pela lei italiana, eu teria sido condenado à prisão perpétua. No entanto, eu aceitei a pena como algo que eu merecia. Resignado, eu expiei pelo meu pecado. A pequena Maria foi verdadeiramente a minha luz, a minha proteção. Com a ajuda dela, eu cumpri bem esses 27 anos de prisão. Quando a sociedade me aceitou de volta, entre os seus membros, eu procurei viver de forma honesta. Com caridade angélica, os filhos de São Francisco, os frades capuchinhos menores, receberam-me entre eles. Não como servo, mas como irmão. Tenho vivido com eles há 24 anos. Agora olho serenamente para o dia em que seria admitido a visão de Deus, para abraçar os meus entes queridos mais uma vez, e para ficar próximo do meu anjo da guarda, Maria Gorete, sua querida mãe Assunta. Que todos os que vierem a ler esta carta desejem seguir o santo ensinamento de fazer o bem e evitar o mal, que todos possam acreditar com fé dos pequeninos, que a religião e os seus preceitos não são algo que se possa prescindir. Pelo contrário, é o verdadeiro conforto e a única via segura em todas as circunstâncias da vida, mesmo nas mais dolorosas. Então, ele escreveu essa carta até interessante que, depois que ele saiu da cadeia, ele foi procurar a mãe de Santa Maria Gorete, se ajoelhou perante ela e pediu perdão, me perdoe. E ela se ajoelhou perante ele e disse assim mesmo, e disse assim, ora, Maria lhe perdoou, eu lhe perdoo também. Porque Santa Maria Goretti, antes de morrer, disse que perdoava ele. Disse que perdoava Alessandro, que ele não sabia o que estava fazendo, ela o perdoou. E ele se ajoelhou perante ela e a mãe o perdoou, os dois foram da missa juntos e tal, etc. Então é muito bonito isso. Isso é a visão católica. Não é essa visão nietzschiana, freudiana, moral dos senhores. Ah, você não pode se mostrar fraqueza, ficar mostrando essa fraqueza, isso é coisa de cordeiro fraco, etc. Isso é uma visão nietzschiana. O problema é que Nietzsche ele não percebeu que, na verdade, a verdadeira virilidade está no perdão, está em suportar. Veja, a fortaleza, a virtude da fortaleza,
é muito, é muito mais forte na questão de você suportar as ofensas. Porque você falar é muito mais fácil, você rebater é muito mais fácil. Agora, você suportar é muito mais difícil. Então, Nosso Senhor não tem coisa mais viril do que ele. E isso eu não conseguia entender, porque Nosso Senhor ficava calado, suportando tudo aquilo. Ele podia ter acabado com tudo aquilo, ele podia ter acabado com todos os fariseus. Né? Mas não, ele ficou calado, firme, aguentou a pena, foi crucificado. Ele se manteve firme, viril, porque por um amor maior, por nós, por um bem maior. E perdoou aqueles que o mataram na cruz. Ele os perdoou na cruz, antes de morrer. Ele suportou, ele aguentou. Então perceba como é lindo isso. Como é fantástico. Muito bonito. Então, esse é o primeiro componente do perdão, né? Na verdade, já seria já indo para a questão do segundo, né? Que é a virilidade de você aceitar o perdão. E tem um outro componente que eu quero falar, que é a questão do perdão como libertador, né? Então, é interessante, porque tem uma frase de Nosso Senhor em São Mateus 5, versículo 44, que ele fala: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Orai, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Essa frase aqui dele, esses caras pseudo-cristãos da internet, eu cito aqui o Nando Moura, mas eu posso citar também o Ítalo Marcilli, que claramente ele tem uma visão nietzschiana, freudiana, mesmo que ele diga que critica essas pessoas. Né? Essa frase de Jesus é muito propagada hoje, mas quase ninguém entende o sentido do amor e do perdão. Então, uma vez um padre muito bom, né, que eu tive a oportunidade de ver a conferência dele, ele falou que os filhos que odeiam seus pais e não os perdoam tendem a cair nos mesmos erros que eles. Então, por exemplo, um filho pode crescer odiando o pai que era viciado em álcool e batia na esposa e acabar se tornando igual, por exemplo. Isso ocorre pois o ódio consome a pessoa e a torna prisioneira ao ponto de a pessoa contemplar e se apetecer por ele, gerando o mesmo comportamento ou comportamento similar quando confrontado com as mesmas situações. Então, o filho cresceu com um pai bêbado, alcoólatra, grosso, espancando a esposa, etc. E alimentou esse ódio, ficou com esse ódio do pai, não perdoou, manteve esse ódio. E lentamente, ele ficou contemplando isso. E absorveu isso. E aí, diante de mesmas situações, ele cometeu os mesmos erros. Então, eu posso falar por uma minha experiência como médico, né? Quase médico, na verdade, mas enfim, eu já faço atendimentos e tal. Geralmente, quando a gente lida com viciados em álcool, o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra, já é uma coisa de família. Ah, tem um componente genético? Claro, tem um componente genético, mas é também uma coisa social, né? E às vezes o filho odeia o pai, mas acaba absorvendo essas questões dele. Dessa mesma forma, quando odiamos e maldizemos nossos inimigos, nos tornamos escravos desse ódio. É como se ele fosse o nosso dono, e acabamos nos tornando pessoas iguais ou piores que as que nos feriram. Aí entra a libertação do perdão. Ele nos torna livres e nos permite sermos pessoas melhores. Então, esse ensinamento de Nosso Senhor, apesar de ser muito divulgado, é tão pouco entendido e praticado pelo mundo, que tem uma visão errada e distorcida do amor e do perdão. Então, o perdão é isso, ele é libertador. Então, o perdão ele é algo viril, ele é algo libertador, né? E ele é algo, em última análise, católico. Então, nós não podemos ficar presos em amarras políticas, em amarras ideológicas. Nós não podemos ficar presos nessas amarras. Nós temos que cultivar o perdão católico. Então, o motivo principal de eu ter feito esse vídeo agora, aqui, nesse período de Natal, é porque hoje em dia pouca gente sabe o verdadeiro significado do Natal. A galera fala mais dos presentes, né? Por uma coisa material, etc. Mas é um bom momento, o Natal, para exercitar o perdão. O momento que Jesus veio para a Terra, o momento que a humanidade foi, podemos dizer assim, perdoada. Porque Adão e Eva cometeram um pecado terrível. E nós perdemos o céu, nos afastamos de Deus. E aí, a chegada de Jesus aqui na Terra, na madrugada do dia 25 de dezembro, fez com que, como se Deus demonstrasse seu perdão misericordioso para conosco. Mas não foi um perdão qualquer. Não foi. Por quê? Porque o perdão que Deus deu foi como se nós tivéssemos feito uma coisa horrível. Né? Deus nos desse uma casa
Ele gostava muito e nós destruíssemos essa casa. E aí nós nos arrependemos e sem merecermos nada, ele nos deu uma mansão muito melhor que aquela casa, porque foi isso que aconteceu. Tanto que é chamada a culpa de Adão, né? É chamada nos cantos católicos de Felix culpa, né? Feliz culpa, né? Traduzindo. Então é uma culpa feliz porque não que o pecado de Adão seja uma coisa feliz, mas assim ela nos trouxe o Redentor. Então Deus nos deu a mais. Então isso é importante. Agora, é claro, a gente também não pode cair em alguns extremos, né? Os extremos da esquerda, que é a questão de ficar perdoando. É, não é nem perdoando, mas sendo leniente, permissivo com o mal. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma visão, realmente existe isso, uma visão garantista, direitista, de que bandido é um oprimido pela sociedade, é alguém que as condições sociais é que levaram a isso. Então é uma visão marxista, né? A ideia de que o desigualdade social, etc. Isso que levou o pobre a cometer esse crime. O rico não, o rico já é mal por natureza, né? Mas o pobre é a desigualdade social que levou. Ora, isso não existe. Não existe porque o ser humano é um ser complexo, apesar que, sim, a desigualdade, a, a pobreza, o que a pessoa vive influencia, sim, nos seus comportamentos, isso é inegável. Mas existe também uma escolha da pessoa. Então, não existe você ficar defendendo de uma forma exacerbada esses criminosos. Não existe. Então um policial trocando tiro com um bandido, se o bandido está atirando, ele atira de volta, matou o bandido, plenamente legítimo. Ele está se defendendo. Se o cara aponta uma arma para o outro, ele tem que assumir o risco. Essa é a verdade. Então, a gente não pode cair nesse erro. Claro que a gente não pode cair, assim como também a gente sabe que tem pessoas que o ideal seria se afastar. Né? Sei lá, uma garota que tem um familiar que tentou abusar dela. Nossa, tem que se afastar com certeza. Mas o ponto que eu quero chegar aqui com esse vídeo, ou então, sei lá, um criminoso, um agressor, etc. Mas o ponto que eu quero chegar com esse vídeo é que não temos que ficar com esse ódio. Se a pessoa é desse nível grave, ou seja, um abusador, um cara mau verdadeiramente, entregue a Deus, esqueça a pessoa, deixe ela para lá, reze por ela, porque se a pessoa é má desse jeito, ela tem grande chance de ir para o inferno. E se for para o inferno é a pior coisa que pode acontecer para ela. Reze por essa pessoa, ore por essa pessoa e entregue a Deus. Não fique falando mal dela, não fique maldizendo ela, etc. Não faça isso. E se por acaso não for esse o caso, se a pessoa fez algo que te magoou, que não é uma coisa muito grave, é uma hora de exercer o perdão, principalmente nesse período de Natal. Ah, mas até os meus familiares, tem familiares meus que não são católicos, eles ficaram falando mal de mim, ficam falando mal de mim porque eu sou tradicional, porque eu não defendo as pautas que eles defendem, porque eu não faço isso. Sim, mesmo esses familiares, é bom você ter uma boa convivência, é bom você, se você se exaltou, fez alguma coisa errada, pedir o perdão. Isso é uma boa forma de mortificação. Claro, como eu já disse, tem casos e casos. Né? Eu não vou generalizar, mas se é muito mais um orgulho seu, é muito mais uma coisa sua, tipo, não vou pedir perdão porque essa pessoa é muito inferior a mim. Eu sou muito mais superior, eu sou mais virtuoso, eu estou acima dessa pessoa. Então não tem por que eu pedir perdão. Aí o ideal seria você pedir. Porque isso que é ser católico, certo? E também, não só pedir, mas aceitar o perdão dessas pessoas. Ah, mas eu não tenho. Ela vai continuar fazendo isso. Não importa, ela está pedindo perdão para você. Aceite. Atente a um ato de caridade, sabe? Ficar com ira falando mal dessa pessoa, etc, etc, não é o caminho. Não é o caminho católico, certo? Bom, então, eu acho que esse vídeo vai ficar bem curto, né? Vou ficando por aqui. Quero desejar um Feliz Natal a todos. Obrigado a todos que acompanham esse canal, né? Vocês são os nosso gás, assim, pra gente continuar, né? Sobre o vídeo de perguntas e respostas, quem quiser ainda mandar para dedemiguel33@gmail.com, pode mandar, tá? Porque eu vou fazer esse vídeo de resposta, porque eu tava em período de prova agora e tá muito corrido, mas agora eu já vou fazer. Eu acho que eu já vou gravar essa semana, inclusive, o vídeo de perguntas e respostas, tá? Então podem ficar tranquilos, tá? Então é isso, galera. Então, um, um tchau para vocês e Feliz Natal. Que Deus abençoe.